Se você quer acompanhar a leitura comigo, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 16. Eu estou lendo na versão King James. Se você tiver uma outra versão, você pode comparar. E o texto diz assim: carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Pai amado, eu quero mais uma vez te agradecer por essa noite, pelo privilégio de estar na tua casa diante da tua palavra, reunido com a tua igreja, com o teu povo. Diante da tua palavra nós nos rendemos, abrimos o nosso coração e nos desarmamos para te ouvir, e que seja de fato o teu Espírito nos ministrando, nos respondendo, para que saiamos daqui, meu Deus, moldados, renovados, exortados, curados, transformados e amadurecidos na tua palavra. Fala conosco, eu te peço isso em nome de Jesus. Um crente aí para falar amém? Amém. Presta atenção. Todos nós, conscientes ou inconscientes, todos nós estamos escrevendo uma história de vida. Eu entendo que os primeiros anos da nossa história, ele é inconsciente mesmo, não é? Então, hoje eu estava meditando na vida de Jesus. A Bíblia conta o nascimento de Jesus, a Bíblia conta os feitos de José e de Maria, quando Jesus nasce, a dificuldade de um lugar para Jesus nascer, a fuga para o Egito. Isso tudo foi narrado a respeito dele, mas ele não tinha consciência que a história estava sendo escrita a respeito dele. Da mesma forma com todos nós. Todos nós, se você for conversar com seus pais, eles vão contar a sua história, como foi o parto, qual hospital que você nasceu, quem foi o médico que acompanhou. Você não tem consciência, mas a sua história já estava sendo escrita, você já estava vivendo a história. A questão é que depois que a gente sai dessa primeira infância, nós nos tornamos conscientes da vida, e a partir daí nos tornamos responsáveis em escrever essa história. Então, às vezes nós lemos biografia de outras pessoas, que eu amo biografia, e como a gente aprende com a história de pessoas que viveram assim, projetos relevantes, que marcaram gerações de alguma forma. Eu tenho algumas pessoas assim, que eu tenho assim, que são ícones para mim. Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher foi extraordinária, irmãos. O que aquela mulher fez para atender crianças leprosas, inexplicável. Mandela, um líder político negro, que sem colocar uma arma na mão, libertou a nação dele inteira. Tremenda a história de Mandela. Martin Luther King, um pastor negro, que revoluciona o país mais poderoso do mundo, sem pegar numa arma, porque ele tinha um sonho. Então essas histórias nos marcam. A questão é que quando você lê essas histórias, parece que a gente pensa que só essas pessoas têm história, mas isso não é verdade. Todos nós temos história, e cada um de nós está escrevendo a sua própria história, e cada um de nós é responsável pela história que escreve.
A grande questão é saber se no final da vida a nossa história marcou positivamente ou negativamente o mundo. Se a nossa história de vida foi relevante para as pessoas que conviveram com a gente de maneira positiva ou não. Essa é a grande questão. Que tipo de história estamos escrevendo? Essa é a questão que eu queria compartilhar com você. E olhando para a Bíblia, nós temos inúmeros personagens que nos ensinam isso. Mas no Novo Testamento, fora, lógico, o nosso Senhor Jesus, irrepreensível e perfeito, acho que um dos personagens que mais nos ensina, com a sua história de vida, é o apóstolo Paulo. Esse homem, ele foi extraordinário. E o que é, assim, mais, não sei se constrangedor ou confrontante, é que ele era homem, ele não era um anjo, ele não era um ser imaterial ou espiritual, ele era um homem, semelhante a cada um de nós, como a Bíblia fala do grande profeta Elias, o homem que orou e caiu fogo do céu, e a Bíblia, quando fala de Elias, diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas tentações, provações. Então nós não estamos falando ou estudando história de extraterrestres, nós estamos estudando ou falando de história de homens, de seres humanos, que passam pelas mesmas fraquezas, fragilidades, tentações, provações, crises, mas que com tudo isso, deixaram para nós um legado de ensinamento, que enquanto houver evangelho sendo pregado na terra, esses homens serão lembrados também. Então é a respeito, não só do ensinamento do apóstolo Paulo, mas da vida desse homem, que vai nos ensinar como viver uma vida madura, como escrever uma história de vida madura. É o desafio para o ano, e o desafio para um ano que vai determinar todos os nossos anos nessa terra. O que nós alcançarmos de maturidade esse ano será determinante para o que nós vamos construir o resto da nossa vida aqui. Ou eu vivo com intensidade esse tempo e amadureço diante de todas as oportunidades de Deus para mim, ou eu posso simplesmente ficar assistindo a história dos outros sem escrever nada relevante comigo mesmo. Então esse é um tempo para a gente se resolver na história. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, que você levasse muito a sério essa palavra, que você tivesse a capacidade de fazer uma avaliação pessoal em todos os níveis que você vai ouvir isso aqui, para que você saia daqui desatado, para que você saia daqui resolvido, com a sua vida com Deus, na sua vida com você mesmo. Eu quero compartilhar sobre isso, maturidade histórica, a maturidade para a vida, e aprender com esse homem aqui, numa carta que ele escreve com a igreja, uma cartinha pequena, apenas 4 capítulos, e nesses poucos versículos, nos ensina como escrever de maneira madura a minha história de vida. Presta atenção nessa palavra. Se você quer passar por essa terra, porque esse é o sentimento que eu tenho. Às vezes eu tenho algumas, como é que eu posso dizer, alguns arrependimentos, coisas da idade talvez, com 54 anos, eu falei, poxa vida, por que eu não pensei nisso quando eu tinha 20? Poxa, por que eu não pensei nisso no início do ministério? Poxa vida, por que eu não aprendi isso há 25 anos atrás, há 27 anos atrás, quando eu cheguei aqui? Poxa vida. Então às vezes vem esse sentimento, e às vezes eu acho que esse sentimento ele é pior quando você olha para as pessoas cometendo os mesmos erros que você cometeu, mesmo você ensinando para elas que não é o melhor caminho. Mas eu espero em nome de Jesus, que essa palavra ilumine o seu coração, que essa palavra ilumine o seu entendimento, que essa palavra desarme você, que essa palavra de alguma forma desate na sua vida alguma coisa, para que você saia daqui determinado a viver num padrão, num nível melhor, mais alto do que você está vivendo até aqui, porque é possível, irmãos, é possível, porque é um sentimento terrível, é você parar e pensar assim, eu poderia ser melhor,
mas eu não sei como. Porque não sei se você tem esse sentimento, não é? Não sei se você tem, mas eu tenho. Poxa, eu queria ser um pastor melhor. Eu queria ser um pai melhor. Eu queria ser um marido melhor. Eu queria ser um amigo melhor. Eu queria ter sido melhor do que eu fui. Só que o tempo passou. Eu não tenho como voltar atrás. Você está entendendo? Então, se você tem esse mesmo sentimento, você já parou para pensar que você poderia ser melhor? Então, eu quero crer que essa palavra vai de alguma forma me ensinar isso, a viver esse potencial de maturidade para eu ser melhor, para eu escrever algo mais marcante, positivamente na vida das pessoas, a partir da minha história. Então presta atenção, como escrever de maneira madura a minha história de vida. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é, eu preciso fazer com que o passado seja realmente passado. Primeira lição que o apóstolo Paulo dá, e ele é veemente na expressão dele: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É uma expressão forte, irmãos, porque é a única, eu acho que é a única palavra que explica o que eu preciso de fato fazer com o meu passado. É viver como se ele não me afetasse mais, ou não dando a ele o direito de me afetar hoje. Porque o que nós temos de gente paralisada com o passado, gente remoendo coisas que viveu há 20 anos, gente alimentando amarguras de traumas, de traições de 15, de 20 anos atrás, gente paralisada por coisas que sofreu na infância e hoje já é um adulto. E eu não estou desmerecendo o sofrimento, não. Eu não estou desmerecendo o trauma, não. Eu não estou fazendo pouco caso da sua dor, não. Porque eu sei que tem casos seríssimos de pessoas que chegam e falam assim: eu fui abusada pelo meu pai. Eu fui agredida na minha infância. Então, não estou falando, não estou desconsiderando o sofrimento, não. Eu só estou dizendo que isso precisa ficar no passado. Porque se isso não ficar no passado, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Estava ouvindo um pastor falando sobre esse tema, ou um tema parecido, e ele falando de um irmão que procurou ele. E quando ele encontrou o irmão, ele se lembrou do irmão e falou assim: poxa, que saudade, irmão, deve ter uns 8 anos que eu não te vejo. O irmão disse: não, tem 15. Tem 15 anos que eu saí dessa igreja e falei que nunca mais voltava. Aí ele: mas por quê? Não, porque um dia o Senhor me deu uma palavra. Eu falei: há 15 anos. Você está paralisado há 15 anos. Por causa de uma palavra que eu te dei há 15 anos. Aí ele foi perguntar a palavra. Aí o irmão falou, ele falou assim: se fosse hoje eu repetia a mesma palavra. Se fosse hoje eu ia falar para você a mesma coisa. Eu não mudei nos meus conceitos, eu não mudei nas minhas ideias, eu não mudei nas minhas opiniões. Mas eu quero te pedir perdão, porque eu jamais falaria isso para limitar, para paralisar você, mas simplesmente para despertar em você uma opinião, uma ideia, uma imagem, para que você tenha um leque para tomar uma decisão diferente daquilo que você está querendo fazer, porque não vai dar certo, como de fato não deu. Irmãos, quando eu passo por isso, me dá um sentimento tão ruim, porque eu tenho que administrar isso de vez em quando, de sentar com uma ovelha que chegou: não, um dia o senhor falou isso comigo. Eu falei: mas tem quanto tempo isso? Ah, tem 8 anos. Eu já estive com você 500 vezes, você entrou nesse gabinete, eu já fui na sua casa, você já foi na minha casa, e tem 8 anos que eu falei isso, e você está guardando essa desgraça, eu nem lembro dessa porcaria. Então, gente paralisada por coisa que aconteceu há tanto tempo e não consegue resolver.
E não tem a ver com a pessoa, não. Tem a ver só com você. A maioria dos nossos problemas, irmãos, não tem a ver com o próximo, tem a ver com a gente mesmo. A gente precisa se resolver com o nosso passado. Porque enquanto ele estiver sendo remoído, ele não é passado. A filosofia diz isso. Enquanto o passado é lembrado, ele não é passado, ele é presente. E tem gente que está vivendo atormentado por coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos. E coisas que você não pode mudar mais, porque simplesmente já aconteceu. E eu vou te falar algo, irmãos, o tal de remoer passado é algo extremamente diabólico. Remoer passado é algo diabólico, é uma estratégia do inferno, para nos impedir de ser quem nós podemos ser em Deus. Sabia? Olha o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, irmãos, que quando eu confesso os meus pecados, que Deus pega os meus pecados e lança no mar do esquecimento. Olha bem, o que a Bíblia diz, tá certo? A Bíblia diz isso. Você pecou, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos às nossas quedas, mas a Bíblia diz que se eu me arrepender dos meus pecados, se eu confessar os meus pecados, que Deus, Ele é fiel e é justo para me perdoar os pecados, para me purificar de toda injustiça. E a Bíblia diz que Deus pega os meus pecados e lança no tal do mar do esquecimento. O que significa isso? Que Deus não considera mais o que eu fiz, que Deus não leva em conta mais os meus erros, que Deus não me trata hoje em função do que eu cometi ontem, que isso para Deus foi apagado. O que o desgraçado do Satanás faz? Ele vai lá pescar, ele vai lá no tal do mar do esquecimento, joga a rede, e traz o peixão e joga de novo para você. Segura aí o pepino, irmão, segura aí o peixe ruim, não vai vir um robalo não, vai vir um peixe ruim, vai vir um bagre africano, joga aí, essa desgraça, segura aí esse troço aí. E os irmãos estão segurando pesca de Satanás, de troço ruim que Deus já lançou no mar do esquecimento. Aí a pessoa está assim, eu sou um miserável, porque eu fiz isso. Irmão, nós somos miseráveis fazendo ou não fazendo. Por isso que Deus é misericordioso, porque Deus convive com miseráveis, e Ele é capaz de perdoar os miseráveis, Ele é capaz de amar os miseráveis, Ele é capaz de tratar os miseráveis como filhos e não como miseráveis. Por isso que Ele é misericordioso, porque Ele é capaz de não me dar o castigo que eu mereço. Isso é misericórdia. E ao invés de eu deixar o miserento do peixe lá, eu quero pegar o peixe de volta. Algo que nem Deus... Irmão, se você pedir, se você confessar um pecado hoje, e amanhã você for falar para Deus de novo, a ideia que eu tenho é Deus parando assim e falando assim, não sei do que você está falando não. Não, é porque anteontem eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus vai falar assim, sei não. Só você que lembra, porque Ele já não faz conta disso. Agora você imagina bem, Deus já perdoou, a história já desenrolou, já passou alguns trilhões de litros de água debaixo da ponte, e você está paralisado por algo que você não pode mudar mais. Então, se eu quero, irmãos, escrever uma história hoje, eu preciso esquecer do ontem. Presta atenção, a vida é assim, irmãos. A vida, ela é construída, ela é escrita com momentos bons e momentos ruins. O grande sábio Salomão disse que há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para tudo. E é viver com intensidade isso tudo,
que faz com que a gente se torne quem nós nos tornamos. É assim que a gente escreve história. Então, quando eu olho para o meu passado, eu tenho muitas lembranças. Eu tenho boas lembranças. E eu tenho algumas que não são tão boas. E a única coisa que esse passado pode servir para mim hoje é como escola, mais nada. Aquilo que eu fiz de bom e que me levou a boas experiências, eu poder aprimorar isso para viver isso agora. E aquilo que eu vivi de ruim, eu tentar não repetir, para eu não ter que sofrer de novo a mesma coisa. O passado só serve de escola, irmãos, mas para mais nada. Então esquecer não é apagar da memória. Esquecer é eu não permitir que isso me afete agora, que isso me afete hoje. Presta atenção na sua vida, irmãos. Porque se você tem esse problema, você precisa de um acerto pessoal, você precisa se consertar, você precisa se rever, se ajustar, é com você mesmo. Não tem a ver com os outros, não. Quantas vezes que pessoas chegam para mim, não, apóstolo, eu falei, irmão, eu não lembro, cara. Eu não lembro, esse problema é só seu, cara, eu não lembro, você me perdoa, não estou fazendo por causa da sua dor, não estou fazendo por causa do seu sofrimento, não. Eu simplesmente, eu não tenho essa habilidade de ficar remoendo coisa, eu tenho que resolver tanta coisa, então bola para frente. Seu problema, irmãos, não é com pessoas, seu problema é com você mesmo. Passado tem muito mais a ver com você do que com o outro. Então, se você quer viver uma história plena, se você quer escrever algo assim, que quando chega lá na frente as pessoas vão falar de você como alguém que marcou positivamente a vida delas, você precisa fazer do seu passado passado. Você precisa virar a página, senão você não vive. Tem alguns ditados, né, que as pessoas ficam falando, não, que vive de passado é museu, e é verdade. E tem gente que a memória virou um museu, só tem lembrança ruim. Então o apóstolo Paulo me deixa um ensinamento que é muito mais profundo do que talvez a gente consiga entender e alcançar. Algum pastor, ele disse que não existe vida pior do que aquela movida pelas dores, amarguras e infelicidade do passado. Não existe uma vida pior que essa. Então eu queria desafiar você a se resolver com você, e a se resolver com a sua vida, com o que você já viveu, aquilo que você viveu de bom, que você tem de boas lembranças. Se isso te faz bem, mantenha vivo isso dentro de você, mas saiba que isso não pode mudar hoje. Simplesmente são memórias que vão ficar só como memórias, mas isso também tem um problema. Tem muita gente saudosista na igreja. Tempo bom era aquele, tempo bom era aquele, que tempo bom. Você sabe qual é o problema do saudosismo? Porque o saudosista, ele está proclamando no seu saudosismo que Deus não é capaz de fazer algo melhor no hoje. Esse é o problema do saudosismo. É você estar celebrando, assim, está tão apegado às coisas boas do passado, que você está dizendo, Deus não é capaz de fazer algo melhor hoje. Mas isso não é verdade. Deus é poderoso para fazer melhor hoje, desde o momento que eu deixo o passado para trás. E o outro problema é o apego às coisas ruins. Agora presta atenção, irmãos, porque eu falei, né, que nós estamos compartilhando a palavra do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, que traz o texto, que ensina esse princípio, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele no final da sua vida, ele vai fazer um levantamento de tudo que ele passou, ele faz uma lista do que ele passou. Olha, fui açoitado, apedrejado, traído, abandonado, foi preso, e no final da vida, preso, já com a sentença de morte, e ele morre decapitado. E o final da sua vida, sabe como foi? Abençoando pessoas.
porque Ele nunca permitiu que nenhum desses sofrimentos impedisse Ele de viver o que Ele tinha para viver no agora. Vira a página, esqueça, largue para trás, é passado, isso não pode mais afetar você. Se resolva com você mesmo. Entenda que aquilo que você está remoendo dentro de você em relação a outras pessoas, que as outras pessoas estão vivendo e você não está vivendo por causa delas e elas nem sabem. Esqueça o seu passado. Não permita que ele te afete mais. É a única forma de você viver hoje. De viver com saúde. Comecei falando sobre essa pandemia, irmãos, os traumas emocionais que essa pandemia vai deixar. Você vai ver, amanhã o prefeito vai dizer, não precisa mais usar máscara em ambiente fechado. Eu tenho certeza que eu vou chegar na academia, vai ter um monte de gente de máscara. As pessoas estão com medo. A pior coisa dessa pandemia não foi o vírus, foram as fake news, foram as informações exageradas, foram as mentiras, foi o medo que foi impresso no coração da população. Aí você conversa com a pessoa que tem medo de sair de casa, já tomou 3 doses da vacina, se bobear já tomou 4, usa 2 máscaras, dorme no álcool em gel, e está com medo de sair de casa. Vou pegar o vírus. Vou te dar uma notícia. Se você não morrer de Covid, você vai morrer de outra coisa. Que essa notícia não falha. De alguma forma você vai morrer. Já pensou que você vai morrer? E já pensou que pode ser hoje? E já pensou quantas coisas que você deixou de fazer? Quantas pessoas que você deixou de abençoar? Quantas vidas que você deixou de alcançar? Porque você teve uma infância muito difícil. Como se só você tivesse tido uma infância difícil na vida. Porque só você foi traído, como se você fosse a única pessoa traída da história. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É a maneira mais madura de eu escrever uma história que transforma, que abençoa o próximo. Segundo ensinamento de Paulo. Além de eu fazer do passado o passado, eu preciso viver o presente com todas as realidades desse presente. Ele ensina que eu preciso caminhar de acordo com aquilo que eu já alcancei. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Presta atenção aqui, irmãos. Quando a gente estuda sobre qualidade de vida, qualidade de atendimento, esses padrões aí para a empresa, que o desafio é o tal da excelência. Hoje não basta ser bom é ser medíocre. Hoje você tem que ser o melhor, em todas as áreas. É a gente caminhar para alcançar o nível da excelência. Isso é como igreja, isso é como empresa, todas as áreas. Então o nosso desafio, irmãos, é viver intensamente todos os nossos dias. Quando a Bíblia ensina, tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, é para você entender que se veio à tua mão, que você se empenhe para fazer o melhor que pode. Qual o problema dessa geração? É que ela vive o presente de maneira tão irresponsável, parece que ela não entende o presente que é viver. E a vida está passando. Esses dias eu me vi olhando para o relógio e me deu assim um certo pavor. Vou confessar aqui minha fraqueza, minha fragilidade de alma. Eu olhei para o relógio. Eu acho que eu estava brincando com de joguinho no celular.
Aí, para entrar na próxima fase, eu tinha que assistir uma propaganda de 30 segundos. Eu fiquei olhando para aquele 30 segundos passar. Eu falei assim, gente, não para, né? O relógio não para. Quando terminou os 30 segundos, eu falei assim, gente, 30 segundos a menos de vida. Cada segundo que passa, você está mais perto da morte. Cada dia que passa, você está mais perto do caixão. Que notícia. Apóstolo, não acredito que eu saí de casa para ir na igreja ouvir isso. Você veio aqui para ouvir que você vai morrer. Porque talvez a única forma de você aprender a viver é você se conscientizar que vai morrer. Porque parece que as pessoas vivem como se elas fossem se eternizar na terra. Você não vai eternizar na terra, você vai eternizar no mundo espiritual, seja no céu ou no inferno. Mas na terra você não vai eternizar. E tem um negócio na vida, irmãos, que é um desafio. Poxa, como seria bom se nós tivéssemos duas vidas? Seria muito bom, né? Uma para aprender, outra para viver. Poxa, seria algo extraordinário. Já pensou? Você vive a primeira vida aqui uns 80 anos, depois você nasce, pô, já aprendi, agora eu vou viver. A segunda eu vou errar bem menos. Tem gente que vai errar nas duas, tem gente que não tem jeito, tem gente que vai dar cabeçada nas duas. Mas as pessoas mais normais, elas vão aprender na primeira. Mas nós não temos essa chance, irmãos. Nós só temos uma vida para aprender e uma vida para viver. Nós não temos duas. E essa vida não para, ela está passando. Agora você imagina bem, olha bem, eu estou falando sobre um assunto, irmãos, que determina aonde você pode chegar na sua vida. Enquanto eu estou falando, tem gente mexendo no celular. Enquanto eu estou falando, tem gente viajando na maionese, pensando qual lanche que vai comer depois do culto. E não está nem aí porque está ouvindo. E vai sair daqui pior do que chegou. E está aqui, vai ficar aqui dentro desse templo 2 horas, e perdeu 2 horas de vida. Você podia ter ficado em casa assistindo televisão. Não sei nem o que passa nesse horário. Porque o tempo passou e você não aproveitou. E esse é o grande problema de não ter maturidade para viver o presente. É porque a gente se torna pessoas irresponsáveis com as oportunidades que Deus nos dá. Então esse sentimento, poxa, eu tenho que ser melhor, e a única oportunidade que eu tenho de ser melhor é agora. Eu não vou ter outra, porque eu não sei se eu vou ter um amanhã para ser melhor, eu só tenho hoje para ser melhor. Então presta atenção, irmãos. Quantas pessoas que chegaram na beira de um caixão para se despedir de um ente querido e choraram, porque pensou assim, eu tive a oportunidade de dar o último abraço e não dei. Eu tive a oportunidade de dar um presente e não dei. Eu tive a oportunidade de ter feito uma visita e não fiz. Eu tive a oportunidade de sentar para conversar e não sentei. E agora não tem mais essa oportunidade, já foi. Quantos filhos que chegam na beira de um caixão e choram a despedida de um pai, a despedida de uma mãe, porque teve a vida inteira para ser filho e não foi, para estar presente e não esteve. E agora está ali, a única coisa que resta é chorar e lamentar, porque você não vai ter uma outra oportunidade, porque a única oportunidade que você teve foi no seu presente, e no seu presente você não fez. A gente perde muito tempo com coisas que não valem a pena. E se eu quero, irmãos, viver um presente, escrevendo uma história consciente, eu preciso levar a sério esse presente. Irmãos, que coisa extraordinária, né? O tal do vocabulário. Não existe uma outra palavra melhor para definir presente do que presente, não é verdade? Não existe. Qual outra palavra que poderia determinar, assim, para definir presente? Presente. Fala para mim, é ou não presente? Você está vivo, irmão. Você está respirando, caramba. Você está me ouvindo? Tá? Você está sentindo aí que você está vivo ainda? Tá? Glória a Deus! Isso é um presente, porque um monte de gente morreu hoje. E você está vivo. Agora, quando você for abraçar a sua esposa,
quando você for abraçar um amigo, você está entendendo? Pode ser o último. Irmãos, esses dias eu vou te dar a dica para você fazer, porque eu vou te falar uma coisa, que coisa tremenda, irmãos, a vida, o sentido da vida, sabe o que é? Não é o que você é para você, o sentido da vida é o que você pode ser para o outro. Cada dia eu sou mais convencido disso. O que dá sentido à vida é o que eu posso ser para você, é quem eu posso ser para te ajudar, para te abençoar, para te fazer sorrir. E isso é o que dá sentido à vida. É quando eu sou um canal para de alguma forma te alcançar, tocar você. Quando eu posso ser um canal de Deus para promover um momento de alegria para você. Você não tem noção da alegria que eu tenho. A meninada da igreja é doida comigo, né? E eu sou doido com elas. Quando essas menininhas vêm me rodear, você não tem noção da minha alegria. E eu paro com todas elas, eu beijo todas elas, eu abraço todas elas, são lindas. E quando elas saem de perto de mim, assim, na carinha delas, a alegria. O meu pastor me deu um abraço, o meu pastor me deu atenção, é só uma criança. Esses dias, eu parei no sinal, e tem uns sinais de trânsito na cidade, que essas pessoas ficam vendendo as coisas no sinal de trânsito, e tem alguns deles que tem algumas senhoras de idade. E eu olho para aquilo ali, eu fico imaginando, podia ser minha mãe, naquele sol quente, vendendo chiclete para levar um dinheirinho para casa no final do dia. Podia ser minha mãe, podia ser qualquer um de nós. Aí eu só estava com 20 reais, assim, dentro do carro. Aí eu perguntei, o que a senhora tem aí? Aí, bom dia, né? O que a senhora tem aí? Aí ela foi, abriu aquele negocinho de plástico, aí tinha chiclete e tal. Eu peguei o chiclete, peguei o amendoim e joguei os 20 reais lá dentro. E depois me deu uma tristeza, que eu queria ter 50. E confesso para você que aquele dia, se eu tivesse 100, eu dava os 100. E falei, Deus abençoe seu dia. Aquela senhora virou para o lado assim, emocionada, sem palavras. Pode 20 reais. 20 reais, irmãos, que a gente gasta com qualquer coisa. Que possivelmente não vai fazer falta nenhuma para mim, mas que pode ter mudado o dia daquela senhora, que ela pode naquele dia ter tido um dinheiro para comprar uma carne que ela não comia, sabe-se lá há quanto tempo. Você está entendendo que às vezes com coisas muito simples, com um abraço, um sorriso, essa vida é muito passageira para a gente ficar mal-humorado e perder tempo com rixa, com briga, com mau humor, com maus tratos, com desrespeito. Essa vida é muito curta, irmãos, para a gente não viver com intensidade o presente que Deus está nos dando de viver. Então o que vai fazer com que a minha história seja marcante, eu ser capaz de viver o meu presente com toda a intensidade da oportunidade que é viver o meu presente. Tem alguém entendendo isso? Deixa eu ver se tem alguém entendendo. Então, irmãos, em nome de Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Eu não posso te dar o que eu não tenho, eu não posso ser o que eu não sou, mas eu preciso ser o meu melhor para aqueles que convivem comigo. Eu preciso dar o meu melhor daquilo que Deus fez em mim. Você já parou para pensar quanto de conhecimento você tem? Você já parou para pensar quanto de experiência da vida você tem? Você está pensando, irmãos, que os seus sofrimentos foram em vão? Você está pensando que as traições que você sofreu, que você passou, foi em vão? Você está pensando que o divórcio que você enfrentou foi em vão? Você está pensando que tudo que você já passou, isso foi para fazer de você quem você é, para que você tenha o que derramar sobre a vida de alguém, para que você possa chegar para alguém mais novo do que você e falar, não entre por esse caminho porque eu entrei e me dei mal, não faça isso porque no final vai dar errado, para que você possa olhar para alguém que está passando hoje o que você passou ontem e você poder abraçar e dizer, você não está sozinho não, porque você se lembrou que você passou sozinho, mas você hoje pode estar do lado de alguém para dizer, eu passei sozinho, mas você não vai estar sozinho não, eu estou do seu lado. Você está entendendo, irmãos? Isso é viver o meu presente, é não deixar ele passar, é levar a sério o presente que Deus está me dando. Isso é maturidade, irmãos. Isso é maturidade. Eu fico imaginando os grandes ícones da Bíblia, como
Eu estava meditando sobre a história de José. José foi um cara intenso, né? Às vezes a gente fala José, tem gente que fica imaginando que José deve ser o padeiro. Não, José, tem mais de um José na Bíblia, né? Tem o José, marido de Maria, pai de Jesus, e o José do Egito, filho de Jacó, e que foi vendido pelos irmãos e se tornou escravo no Egito. A história de José é fantástica. Uma das coisas que marca a vida para mim, a história de José, é a intensidade com que José viveu todas as suas fases. José tinha tudo para ser paralisado, porque ele foi traído pelos irmãos, ele foi dado como morto pelo pai, ele foi preso injustamente. José passou assim, situações terríveis na vida, mas o que marca a vida de José é que todas as fases dele, você vê ele dando o melhor dele com intensidade em todas as portas que Deus abria. Aonde Deus colocasse José, ele era o melhor. Tinha como. O Satanás colocou José numa masmorra, prendeu José injustamente. Aí eu fico imaginando o que José fez. José devia acordar cedo, imagina, devia limpar a cela dele, porque prisão, cadeia, presídio, é um chiqueiro, fede. Se você nunca entrou, se puder nunca entrar, não entre, mas se tiver oportunidade, entre também, porque vale a pena você ver a desgraça que é aquilo lá, para você nunca querer estar lá. Porque sabe o que os presos fazem? Eles defecam no chão e escrevem na parede com a própria titica, com as próprias fezes, eles escrevem nas paredes. Porque na cabeça do endemoniado que está ali preso, vai entrar um preso depois de mim, e vai ter que sentir o cheiro do meu cocô. Então cadeia é um trem que fede. Eu fico imaginando que o José devia acordar cedo e faxinar a cela dele, limpar tudo, deixar tudo limpinho, cheirosinho, e o carcereiro começou a observar: rapaz, esse preso é diferente, a cela dele é diferente, o cara está preso, mas a roupa está limpinha. E o carcereiro então coloca José como chefe do cárcere, chefe do presídio, braço direito do carcereiro, porque até no presídio o cara fez diferença. E tremendo, porque no presídio ele não perde a habilidade de ser bênção na vida dos outros. No presídio ele revela sonhos, ele interpreta sonhos, ele interpreta o coração, ajuda os amigos que estão presos junto com ele. E o final da história de José é que ele se torna primeiro-ministro da maior potência mundial da época, que era o Egito. O que marca a vida de José, irmãos, é que nenhum sofrimento dele o paralisou. Se fosse no palácio, ele era o melhor dele, mas se fosse no presídio, ele também era o melhor dele. Na verdade, ele só chegou no palácio porque ele foi o melhor dele no presídio. Tem gente que nunca sai do seu presídio, porque ele está cagando no chão e escrevendo na parede, com a própria merda. Desculpe o termo. Talvez alguns só entendam, tem gente que talvez não entenda o que é fezes. Você entendeu o que é. Se você pode ser melhor, seja. Simples assim. E nós podemos ser melhores. Podemos ou não podemos? Nós vamos ser melhores. Amém? E por último, para a gente escrever uma história madura, marcante, nós precisamos enfrentar o nosso futuro como a possibilidade de todas as nossas realizações. Vamos fechar pensando aqui, irmãos. O passado, eu não tenho mais poder sobre o meu passado. Passou, já era. Se eu fiz, eu fiz. Se eu não fiz, não fiz. A única coisa que o passado serve é escola. Eu aprendi para eu não cometer os meus erros, ou para eu repetir as coisas boas e eu dar continuidade a isso e melhorar isso. Só para isso que serve o passado. O presente é o presente. É o que eu posso ser melhor hoje, agora, na vida das pessoas, para Deus, é o meu presente. Mas e o futuro? É no futuro que eu tenho a possibilidade de projetar todos os meus sonhos, todas as minhas conquistas.
Então o futuro, eu preciso olhar para o futuro com essa visão de possibilidade, para que eu olhe para o futuro com responsabilidade. Então eu preciso ser o melhor de mim hoje, porque eu não sei nem se eu tenho um amanhã. Mas se eu tiver o amanhã, eu já tenho que ter um projeto para amanhã eu ser melhor que hoje. E tem gente que vive como se, de fato, né, já virou até tema de música, como se não houvesse amanhã. Pode ser que não tenha, mas eu preciso planejar como se tivesse, para eu não ser irresponsável. E a outra questão do amanhã, do futuro, que o apóstolo Paulo ensina, é que todas as nossas recompensas estão no amanhã. Ele olha para o futuro assim, quando ele termina a sua vida, que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a última frase é: e agora a coroa da justiça, quer dizer, a minha recompensa já está guardada. Eu vou morrer, serei decapitado, mas a minha recompensa já está garantida. Então ele olha para o pós-morte, certo que tinha recompensa, certo que tinha retorno de tudo que ele viveu. E eu preciso aprender a olhar para o futuro com essa responsabilidade. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Presta atenção. Eu colho hoje tudo que eu semeei ontem. E muitas semeaduras que eu fiz no passado, eu não me orgulho delas, de eu ter que administrar coisas hoje que eu não gostaria de administrar. E eu não posso mudar essa colheita de hoje, mas eu posso mudar a colheita do futuro. Como? Semeando coisa diferente agora. Sendo responsável com o meu futuro, mais do que eu fui com o meu passado. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: de acordo com o que você tem semeado hoje, como será o seu futuro? Irmãos, se eu me assentar com você e você me falar o tempo que você gasta na internet e quem são as pessoas que você anda, eu não preciso ser evidente, eu vou falar onde você vai chegar. Se você me mostrar quem você segue nas redes sociais, eu já vou dizer quem você vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. Sem ser evidente, não precisa nem ser profeta. Porque o que determina o seu futuro, além do que aquilo que você semeia, é quem você tem como referência na sua vida. Porque você vai ser igual àquelas pessoas que você se espelha nelas. Então presta atenção e seja mais responsável com o seu futuro. Saiu uma estatística esses dias: o Brasil é o país que mais se gasta tempo com o celular. Em média, mais de 5 horas por dia os brasileiros ficam no celular. Você sabe o que são 5 horas por dia no celular? E mais de 90% das pessoas que ficam mais de 5 horas no celular por dia não é trabalhando, não é produzindo. A maior parte do tempo que as pessoas gastam nas redes sociais é com rede social. Que gastam no celular é com rede social. Vendo Reels, Instagram, Facebook, TikTok. Se fizer meme, eu excluo. E fica ali. Não, presta atenção, eu me divirto com essas coisas. Eu me divirto com essas coisas. Estou dizendo para você que é pecado, nada disso não. A questão é o quanto isso tem dominado algumas pessoas, que elas são capazes de dizer: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, mas ela sabe tudo a respeito da vida dos artistas, ela sabe tudo o que está acontecendo no Big Brother, tudo o que aconteceu na Fazenda, mas ela não sabe o que está acontecendo dentro da própria casa. Ela não sabe o que está acontecendo com a vida da família dela. Agora fala: tem futuro para você, notícia triste para te dar. Não, a notícia do jornal para o seu futuro é ruim. Você não vai chegar a lugar nenhum.
você vai ser nada, você vai ser ninguém, porque o que você está semeando hoje é para você colher essa porcaria lá na frente. Reveja a sua responsabilidade com o seu futuro. Eu preciso olhar para o futuro com responsabilidade, entendendo que tudo que eu faço eu vou dar conta a Deus, entendendo que tudo que eu semeio eu vou colher lá na frente, de alguma forma eu vou colher, que todas as decisões que eu tomo, ou as decisões que eu não tomo, porque não tomar uma decisão já é tomar uma decisão, não decidir já é decidir, ficar em cima do muro já é uma decisão. Inevitavelmente isso vai afetar o resto da sua história. Como você olha para o seu futuro, quem você vai ser. Se Jesus não voltar e você não morrer, quem você será daqui a 10 anos e aonde você vai estar daqui a 10 anos. Se você não tem perspectiva, irmãos, você precisa rever muito a sua vida, muito. O apóstolo Paulo, a referência que nós estamos usando na nossa meditação, já condenado à morte, ele escreve a sua carta a um discípulo chamado Timóteo, e quando ele fala de tudo que ele tinha passado, que ele dá todos os conselhos que ele podia dar para o filho ministerial, ele pede ao filho ministerial o seguinte: pede a Marcos para passar em tal lugar e trazer a minha capa e os pergaminhos. Aí quando eu leio aquilo, eu falei, não é possível, cara, não é possível, o cara vai morrer, irmão, o cara vai perder a vida, o cara já está condenado à morte, o cara está eu entrei, eu fui a Roma, eu entrei nos lugares prováveis onde Paulo ficou preso, eu não consegui ficar lá dentro, eu voltei, as crianças entraram brincando, zoando, dando susto um no outro, né, nas cavernas lá, um lugar frio, irmãos, úmido, o cara estava ali preso, acorrentado, com grilhões nos pés, com a sentença de morte, e ele escreve uma carta para o discípulo e fala assim: não esquece de trazer os pergaminhos, não esquece de trazer meus livros para eu ler. Aí eu fico olhando para essa geração, o cara paga 5 horas na rede social, aí você pergunta quantas vezes ele já leu a Bíblia, quantos livros tem na Bíblia, quantos livros ele já leu esse ano? Nada. Você não tem futuro, irmão, você vai ser um titica na sociedade, você vai ser um peso para o planeta, você vai só ocupar a história sem escrever nada, sem marcar a vida de ninguém, nem a sua mesma. Se eu não olhar para o futuro com responsabilidade, irmãos, meu futuro não tem futuro. Como diz o saudoso Caio Fábio, só há futuro para quem vê futuro do futuro. Caio Fábio ensinava isso. Só há futuro, só tem futuro quem vê futuro no futuro. Quem você vai ser amanhã? Se Jesus voltar agora, para onde você vai? Como é que vai ser a sua eternidade? Se você continuar no caminho que você está, quem será a sua família daqui a 10 anos? Como vai estar o seu casamento daqui a 10 anos? Como é que vai estar a sua vida financeira daqui a 10 anos? A única forma de a gente mudar uma história, irmãos, é a gente olhar com responsabilidade a oportunidade que Deus desenha para nós. Fazer do passado um passado, viver com intensidade o presente, mas olhar para o futuro com responsabilidade, semeando o melhor de mim hoje, para eu ter a garantia daquilo que eu vou colher amanhã. O nome disso é maturidade. Leve a sério a sua vida. O relógio não para. O tempo é cruel. Você pode pintar o cabelo, mas aí por baixo está branco. Você pode fazer plástica. Você pode levantar as coisas que caíram. Você pode fazer o que você quiser. Mas a data de nascimento no seu não vai mudar.
Você entendeu? A vida não para. Você pode disfarçar, usar até máscara. Todo mundo tirou a máscara, você pode continuar usando, não tem problema. Para tentar esconder a verdade, mas a verdade está aí. Ou a gente leva a sério isso, irmãos, ou a nossa vida não valeu a pena. Espero em nome de Jesus que você esteja entendendo essa palavra. Espero. Porque dessa palavra depende a sua história.